Olá, gente, eu sou Felipe e esta é a UFOTech 4. Nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a falar na UFOTech 3, que é a respeito de fatos e evidências acerca do fenômeno OVNI, ou acerca dos fenômenos aéreos não identificados de um modo geral. A gente tem observado ao longo das últimas décadas que há uma cobrança exagerada por parte de céticos e por parte de crentes, por parte dos que acreditam na fenomenologia e por parte daqueles que não acreditam nela, há uma necessidade quase que às vezes paranoica de exigir esclarecimentos sobre um determinado fenômeno observado com urgência. Querem saber logo o que pode ter sido, o que não pode ter sido uma coisa observada no céu, como se os ufólogos tivessem bola de cristal e tivessem que ter uma resposta imediata para tudo. Gente, a coisa não funciona assim em nenhuma área do conhecimento. Em nenhuma área científica, em nenhuma área paracientífica. Às vezes é muito difícil você obter respostas para explicar um determinado fenômeno observado, e essa busca pode demorar anos. Então, é muito comum tanto os céticos quanto os crentes chegarem para um pesquisador e falar: o que era aquilo ali que a gente viu no céu? Da onde veio aquilo? Por que aconteceu aquilo? Por que tinha essa ou aquela cor? Por que aparecia e desaparecia? Olha, gente, a gente não tem uma resposta imediata para essas coisas, né? A gente tenta obter o máximo possível de referências, o máximo possível de dados para poder inferir e tentar descobrir o que era ou não era um determinado objeto ou fenômeno observado no espaço aéreo ou no aeroespaço. Mas às vezes esse processo é demorado, pode levar anos. E isso acontece com praticamente todas as áreas do conhecimento. Tomemos como exemplo as investigações, por exemplo, de acidentes aéreos. Investigações feitas tanto pela aviação civil como por órgãos da aviação militar. Quando ocorre um acidente aéreo, quando uma aeronave cai, quando pessoas são vitimadas por um acidente, é iniciada uma investigação. É necessário descobrir por que aquela aeronave caiu, o que causou a queda do aparelho. Imediatamente as autoridades iniciam uma investigação para tentar entender as causas daquela fatalidade. Esse processo pode demorar. Nem sempre ele é rápido como as pessoas imaginam que seria. Claro que os parentes das vítimas ficam curiosos para saber por que o avião caiu, o que aconteceu com a aeronave para ela sofrer aquele acidente, Mas, muitas vezes, a solução desse problema, a solução desse enigma é demorada. Exige investigações profundas. E, ao redor dessas investigações, nós vemos aí equipes preparadas, gente muito séria, gente que se dedica a estudar esse tipo de ocorrência para tentar elucidar o fenômeno. Por que aquela aeronave caiu? E há casos de acidentes aéreos que levam anos para serem solucionados. Há casos, por exemplo, de desaparição completa de uma aeronave, de um avião, e aquela aeronave permanece desaparecida por anos. Apesar das buscas que são feitas, às vezes incessantemente pelas autoridades. Então vejam bem, se órgãos extremamente competentes e muito bem aparelhados têm às vezes dificuldades para solucionar um determinado mistério, imagine com a ufologia, principalmente com a ufologia civil, que tem todos os tipos de dificuldades financeiras, técnicas, de material, de pessoal. Cobrar de um ufólogo uma resposta imediata para uma determinada coisa que foi observada é absurdo. O sujeito vê um negócio hoje no céu, o que é aquilo? A gente não sabe, a gente tem que primeiro pesquisar, levantar as informações. Então, levantar fatos e evidências, às vezes é um processo demorado. E ter uma resposta para aquilo que foi observado também pode ser demorado. Então, exigir de um ufólogo ou de um ufofilista uma resposta pronta para tudo aquilo que a gente observa no céu é uma coisa que não é justa, gente? É uma coisa que a gente não poderia fazer. Porque nós não fazemos isso nem com cientistas altamente aparelhados.
Então agora, a gente vê, em função disso, que há pessoas muito precipitadas também, não só no questionamento e na tentativa de obter esclarecimento sobre as coisas, mas há também pessoas muito apressadas no julgamento e na conclusão das coisas, mesmo não tendo os fatos e as evidências suficientes. Tem gente que, por exemplo, já diz que uma determinada coisa que foi observada no espaço aéreo, aquilo era um pássaro, aquilo era um balão, aquilo era um planeta, aquilo era um meteorito. Aí quando você pergunta, bacana, como é que você sabe? Onde você obteve as informações para concluir que aquele fenômeno observado era um meteorito, era um balão? Mas deve ser. Não, deve ser não é resposta, né? Esse deve ser não é resposta para ninguém, nem para crentes, nem para descrentes, né? Nem para aqueles que acreditam no fenômeno e nem para os céticos. Então a gente pode, claro, especular, mas a gente não pode afirmar sem ter conhecimento dos fatos e das evidências. E nós encontramos nesse mundo da ufologia e da ufofilia pessoas que fazem tanto defesas como também ataques à pesquisa ufológica de maneira precipitada, sem conhecer os fatos, sem conhecer as evidências e muitas vezes fingindo que conhece os fatos ou fingindo que tem as evidências. Nós temos milhares de casos desses, né? Pessoas que aparecem aí pelos meios de comunicação dizendo que solucionaram um determinado mistério acerca de um fenômeno que foi observado no espaço aéreo. Isso era aquilo e tal. Aí quando a gente vai checar, as bases daquela informação são completamente frágeis. Ou seja, não estão calcadas nem em fatos, nem em evidências. Então é muito importante para nós, ufologistas, ufofilistas, termos a preocupação de coletar a melhor qualidade possível de fatos e evidências para podermos, então, elaborar um estudo significativo, concreto, sólido, sobre o que pode ou não ter sido um fenômeno observado. Vou dar aqui rapidamente alguns exemplos, eu não vou entrar em detalhes porque serão assunto para próximas Ufotecs, mas 2 exemplos muito interessantes. Tomemos, por exemplo, a famosa Noite Oficial dos OVNIs. Nossa, nós estamos aí cheios de artigos, documentários, né? Muitas lives, muitos debates feitos aí na internet que falam sobre a Noite Oficial dos OVNIs. Não compete neste nosso momento dissecar essa temática, porque ela é muito extensa, tem muitos detalhes, mas apenas para mencionar como é séria essa incapacidade de muita gente, inclusive com formação científica, de levar em consideração verdadeiros fatos e verdadeiras evidências. A Noite Oficial dos OVNIs, em poucas palavras, foi uma onda, né? O que é uma onda? É uma sucessão intensa de aparições do fenômeno OVNI, que pode ser localizada a uma determinada região ou até mesmo mundial, quando muitos fenômenos acontecem quase que simultaneamente ou dentro de uma mesma época, em curto período, em curto intervalo de tempo. Isso é uma onda. Diferentemente de uma vaga. O que é a vaga? A vaga é uma aparição também intensa de vários objetos, né? Ou então várias aparições do fenômeno numa mesma região, porém por um curto período de tempo, às vezes por horas, às vezes dias. Então é uma onda de aparições curta. A onda já é mais longa, né? Já é uma sucessão de vagas. Às vezes são pequenas vagas que podem acontecer em diferentes regiões de um mesmo país, né? Que acontecem em datas próximas. Isso aconteceu em 19 de maio de 86, quando foi denominada a chamada Noite Oficial dos OVNIs. Nesse 19 de maio de 86, no final da tarde, começaram a observar estranhas luzes no interior do estado de São Paulo. Essas luzes, então, em poucas palavras, começaram a ser observadas também em outras regiões, em várias cidades do estado, e aparições foram também feitas, observadas, documentadas em Brasília, né, em Goiás, no caso, no Rio de Janeiro, inclusive em alguns casos também em Minas Gerais e no Paraná,
mas abrangendo essencialmente 4 estados. Vários objetos foram observados, objetos coloridos de diferentes dimensões, né? Esses objetos começaram a ganhar importância técnico-científica por causa da observação do 2º sargento Sérgio Mota da Silva, um operador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos. O Sérgio Mota da Silva, ele estava lá fazendo o seu trabalho quando ele detectou a aparição de fenômenos estranhos no espaço aéreo. E a partir da observação do Sérgio Mota, foi criada uma rede de troca de informações que acabou revelando a presença dessa onda, né, em que vários objetos coloridos começaram a aparecer em diversas partes nesses 4 estados, né? Muitos operadores de radar começaram também a observar, pessoas começaram a ver o fenômeno do solo, civis e militares começaram a ver essas misteriosas luzes, inclusive com binóculos, né? E inclusive foi uma festa, né? Como o próprio Sérgio Mota dizia, aquilo foi um verdadeiro festival de luzes. O Sérgio Mota teve até a oportunidade de tentar uma comunicação com essas luzes, né? Fazendo desligar a iluminação do aeroporto quando essas luzes se aproximavam, e quando ele ligava as luzes se afastavam, os fenômenos se afastavam. Enfim, esses fenômenos foram observados a baixa altitude, em alta altitude, foram perseguidos por aviões militares da Força Aérea Brasileira. O nosso, então, ministro da Aeronáutica, Otávio Júlio Moreira Lima, um homem assim, simpaticíssimo, inteligentíssimo, chegou inclusive a ter uma atitude inédita na história mundial da ufologia, quando ele apareceu em rede nacional de televisão para dizer que a Força Aérea Brasileira tinha tentado sair em interceptação a 21 pontos luminosos no espaço aéreo brasileiro. O ministro da Aeronáutica, Otávio Júlio Moreira Lima. Então vejam bem, nós temos aí uma ocorrência incrível de aparições de fenômenos luminosos que chamaram a atenção da nossa Força Aérea, levaram a uma tentativa de interceptação com caças da nossa Força Aérea. Os pilotos desses caças tiveram a oportunidade de rastrear os objetos visualmente. Esses objetos foram acompanhados por radares de solo, algumas vezes pelos radares das aeronaves, né? Enfim, houve toda uma série de observações, de documentação do comportamento desses objetos que levaram as pessoas mais sérias envolvidas nessa investigação a concluir que esse fenômeno parecia inteligentemente controlado. Esses objetos deslocavam-se em velocidades superiores à de qualquer aeronave militar conhecida. Falam até em 15 Mach, né? 15 vezes a velocidade do som, o que é impossível para qualquer aeronave civil ou militar que nós conhecemos até hoje, né? E isso foi em 86. Então vejam bem, nós temos aí observações do solo, observações do ar. Temos acompanhamento por radar de solo, por radar de aeronaves. Nós temos aí a descrição de um comportamento de um fenômeno completamente bizarro, que desafiava o entendimento até mesmo daqueles que têm conhecimento de aeronáutica. Alguns pilotos chegaram a tentar perseguir, se aproximar desses objetos, e aconteceram inclusive interferências eletromagnéticas que podem ter sido causadas por alguns desses objetos que estavam sendo perseguidos. Houve uma aeronave militar, por exemplo, que perdeu todo o seu sistema de orientação quando estava tentando perseguir um desses objetos. Pois bem, há uma série de coisas que aconteceram aí. Muitos fatos e muitas evidências foram reunidas por civis e militares durante a noite oficial dos OVNIs. Essa onda prosseguiu-se por vários dias, né? Inclusive, houve uma culminância importantíssima nessa onda, quando, de 29 para 30 de maio de 86,
Um cinegrafista chamado Heraldo Canales, a serviço de uma empresa chamada Mixon, conseguiu filmar lá em São Paulo um desses objetos. Então veja que interessante. Por que eu estou falando dessa filmagem do Heraldo Canales para a Mixon lá em São Paulo? Ele filmou uma esfera luminosa sobre São Paulo, uma esfera com mais ou menos 8 metros de diâmetro, que parecia girar e mudar de cor. Aquela esfera ficava rosada, amarela, azulada, ela mudava de cor muito rapidamente. Ele filmou isso. Ele foi tão esperto, ele sabia que alguém em algum momento poderia fazer uma crítica destrutiva à filmagem que ele fez e imaginar que aquilo que estava filmando poderia ser um astro ou talvez a lua desfocalizada. O que o Heraldo Canales fez? Ele rapidamente voltou a sua câmera para a esquerda e filmou também a lua. Então ele filmou a lua, mostrou a lua e voltou a filmar aquele objeto, para provar que aquilo que ele estava mostrando não era a lua. Isso foi maravilhoso. Nós temos aí um fato e uma evidência importantíssima. O Heraldo Canales deu para a ufologia e para a ufofilia um documento preciosíssimo e que foi uma dor de cabeça para os céticos antidiscovoadoristas, para aqueles que acham que ufologia é bobagem. Porque até hoje, nós estamos em 2022, não conseguiram dar uma explicação convincente que pudesse transformar aquele fenômeno filmado em algo prosaico. Tentaram dizer que era um planeta, que era um balão, né? Inclusive o engraçadinho, aí é que eu menciono a pressa, aí é que eu menciono a falta de conhecimento das coisas, chegou até a dizer que era a Lua mesmo. Ele falou, aquilo é a Lua, né? Só que ele não tinha percebido que o Heraldo Canales tinha filmado a Lua. E o coitado ficou ridículo, né? Porque na pressa de mostrar seu ceticismo, na pressa de tentar humilhar os ufólogos, o cara lá filmou a Lua, aquilo é a Lua desfocalizada. Só que o coitado não tinha percebido que o Heraldo Canales tinha filmado a Lua. E depois disso o sujeito calou-se, né? E até hoje também não forneceu uma explicação clara, lógica e convincente sobre o que foi filmado. Portanto, às vezes, gente, é muito fácil falar, é muito fácil criticar. Mas o que importa para a ufologia, o que importa para a ciência, é que fatos e evidências sejam corretamente proporcionados e bem documentados, né? Aliás, falando da Noite Oficial dos OVNIs, olha que coisa que bonita que eu ganhei. Eu ganhei aqui, olha, do pesquisador Edson Boaventura Júnior, né? Aquele que apresenta o canal Enigmas e Mistérios no YouTube. Ele me mandou de presente algumas camisetas que ele produziu, né, do Enigmas e Mistérios, e essa aqui é especificamente da Noite Oficial dos OVNIs, né? Camisetas lindas que ele mandou produzir. E aí, ó, parabéns, Edson, muito obrigado por esse carinho, por essa lembrança. Estou usando, tá? E vou desfilar aqui Enigmas e Mistérios aqui por Belo Horizonte. Obrigado, tá, Edson? Muito obrigado mesmo. Pois bem, então voltando ao nosso assunto aqui de fatos e evidências, vou dar apenas mais um exemplo, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre a Noite Oficial dos OVNIs, porque é um assunto muito extenso e merece um programa específico, talvez até mais do que um, porque tem muito detalhe para considerar. Mas é muito importante a gente lembrar um outro caso. Houve um incidente muito importante em 1994, né, em Zimbábue e na África. Foi um incidente que marcou a história da ufologia e também foi precipitadamente criticado por céticos, porque diziam que não havia fatos e nem evidências. Acontece que esses céticos não foram atrás dos fatos e das evidências para poderem comprovar ou negar a consistência do que aconteceu lá em Zimbábue, né? O que nós podemos falar a respeito desse episódio? O que aconteceu nesse episódio? Bom, o fato foi o seguinte, lá nos dias 15 e 16 de setembro de 94, 62 crianças de uma escola, que eram estudantes da escola Ariel, né, em Rua, lá em Zimbábue, viram o pouso de um disco voador prateado
e afirmam que viram um dos ocupantes, uma criatura escura, baixinha, cabeçuda, com olhos grandes. 62 crianças, entre 6 e 12 anos de idade, fizeram desenhos, foram entrevistadas por pesquisadores que estiveram lá para fazer o levantamento do episódio. Até hoje, as crianças que ainda vivem, né, continuam afirmando o que viram em 94, continuam dizendo que viram um objeto discoide prateado descer entre as árvores, no fundo da escola, né, da escola Ariel, e elas dizem que aquilo marcou a vida delas para sempre. Algumas ficaram tão marcadas, né, e convictas do insólito que tinham observado, que ficaram até com medo de compartilhar aquilo que viveram com outras pessoas. Uma delas, por exemplo, diz que já é adulta, já é mãe, mas que o próprio marido não sabe. De tanto medo que ela tinha de ser taxada de mentirosa, taxada de fantasista ou de esquizofrênica. O fato é, continuam afirmando que elas presenciaram, né? Naquela época, alguns céticos disseram, mas que bobagem, isso aí é uma esquizofrenia, isso aí é um caso de paranoia. Paranoia com 62 crianças de 6 a 12 anos? Não, isso é histeria coletiva. Histeria coletiva entre crianças que estavam saindo para brincar, né, nos fundos da escola e que viram um disco prateado descer entre as árvores. Histeria coletiva por quê? E por que tantas viram uma criatura pequena, ou talvez até mais do que uma, sair do objeto? Né? O mais interessante, naquele dia, né, 16 de setembro de 94, em que essa observação maciça foi feita, muito foi discutido entre as crianças, com os professores, com o diretor da escola, a polícia esteve presente, foi convocada, né? Tentaram calar as crianças, inclusive, tentaram fazer as crianças não comentarem com ninguém o que tinha acontecido, e depois ficaram sabendo que o mesmo fenômeno tinha ocorrido um dia antes, no dia 15 de setembro de 94. Ou seja, o tal objeto passou por ali, talvez até mais de um objeto, passou pela mesma área, esteve sobrevoando a escola Ariel 2 dias seguidos. Aí os céticos, né, com aquela coisa de, mas não tem prova nenhuma, isso aí mesmo uma histeria coletiva, onde é que estão as provas, cadê as fotos, e tal. Tempos depois, descobriu-se que um fotógrafo, né, esteve no local e conseguiu fotografar as evidências do pouso de um dos objetos, do dia 15 de setembro. O fotógrafo chamado Günther Hofer, ele fotografou marcas no solo, marcas ovais, que foram feitas por um objeto pesado que fez as plantas ressecadas, né, porque aquela região é muito seca e estava sofrendo uma onda de seca muito intensa, aquele solo duro, né, solo ressecado. Ele fotografou as plantas que foram achatadas pelo pouso do objeto. E o mais interessante ainda, ele fotografou marcas de sapatas, depressões de um trem de aterrissagem. O objeto tinha um trem de pouso. E esse objeto, esse trem de pouso, deixou marcas naquele solo duro e ressecado. Ele fotografou isso. Na época, os céticos não sabiam disso, né? Os céticos reclamavam de fatos e evidências e não sabiam que, além do testemunho importante de 62 crianças e dos professores, daqueles envolvidos nessa ocorrência, havia também pilotos que tinham observado um estranho fenômeno aéreo na época e que no dia anterior o objeto pousou e deixou marcas nas plantas e deixou marcas de sapatas no solo ressecado. Portanto, os fatos e as evidências ganharam outro corpo. Aqueles que diziam que todo caso que envolveu a escola Ariel era uma bobagem, começaram a ter que mudar de ideia, porque algo de fato aconteceu. As crianças de fato viram alguma coisa.
Alguma coisa pesada desceu e marcou o solo da região, né? E hoje nós temos aí, inclusive, foi lançado agora nesse ano de 2022, um documentário sobre o caso Ariel, né? Esse documentário está disponível, vocês vão achar aí pela internet, nós estamos aqui inclusive mostrando para vocês o endereço, o site, para vocês terem acesso a essas informações, tá? O caso Ariel é mais um exemplo, nós vamos falar sobre ele futuramente com mais detalhes, mas é mais um exemplo da precipitação de céticos que reclamam de fatos e evidências, querem que os ufólogos tragam esses fatos e as evidências, mas eles mesmos não têm preocupação nenhuma de ir atrás delas, nem para comprovar e nem para desmentir. Então, gente, é muito importante para nós que trabalhamos com ufologia, que trabalhamos com ufofilia e com todos os demais fenômenos chamados paranormais ou parafísicos, termos a preocupação de correr atrás de fatos e evidências. E para isso, contar com a colaboração de verdadeiros cientistas, pessoas que tenham mentalidade aberta para analisar fatos e evidências, sejam eles quais forem. Um verdadeiro cientista não pode ser preconceituoso. Um verdadeiro cientista, ele não pode negar aquilo que desconhece. Um verdadeiro cientista, ele tem que ter a mente aberta para descobrir coisas, uma vez que o nosso universo e a natureza é cheia de mistérios e de surpresas. Um verdadeiro cientista, ele está sempre aberto a aprender, a descobrir, a conhecer. E nesse universo dos fenômenos aéreos não identificados, nesse mundo dos objetos voadores não identificados, nós já temos uma quantidade imensa de fatos e evidências ao longo das décadas que precisam ser reavaliados. Porque novos fatos surgiram, novas evidências surgiram, novos indícios pró e contra apareceram, tanto para confirmar quanto para negar antigas conclusões, antigos pontos de vista, né? Então, nós estamos aqui encerrando essa observação sobre fatos e evidências. Nos próximos programas, nós vamos começar, então, a entrar nas análises mais específicas sobre determinados fenômenos, tratando os fatos e evidências como têm que ser tratados, com mente aberta, né? Com maleabilidade científica e entendendo que nós todos somos muito ignorantes. Temos muito a aprender, especialmente sobre os mistérios da natureza, né? Você aí que está sempre nos acompanhando, você é amigo aí do nosso trabalho, hoje nós vamos sortear um livro que é muito interessante para, inclusive, refletir sobre essas dimensões dos fatos e das evidências que a ufologia precisa reunir. Esse livro foi traduzido para português, é um livro de Jacques Vallée, né? O livro chama-se Confrontations, né, na edição original, mas nós temos aí em português, chama-se Confrontos. Ele foi editado pela editora Bestseller em 1992. Então vocês aí que participaram conosco, entre vocês, alguém vai levar esse livro que é excelente para ponderações sobre as dimensões da ufologia, né? E mais um recadinho, olha aí, gente, está chegando o nosso 5º SUFOEX, vem aí o 5º Simpósio de Ufologia e Exobiologia. Nós já estamos na reta final, 24, 25 e 26 de junho de 2022, nós vamos estar no ar com um evento virtual do 5º SUFOEX. Não poderá ser presencial por causa, né, da pandemia da Covid-19, mas nós temos aí palestrantes de 6 países que vão trazer algumas reflexões muito importantes e atualizadas sobre o fenômeno UFO, sobre o fenômeno OVNI. Então, acompanhe a gente aqui, continue aqui no nosso canal, dá o seu like, por favor, no nosso vídeo, né? Compartilha, divulga, faz os seus questionamentos e dê sugestões para próximos programas da Ufotec. Nós temos muitas coisas legais para mostrar e em breve teremos também entrevistas com algumas das mais importantes personalidades da ufologia mundial que vão estar aqui com a gente,
comentando sobre os casos ufológicos mais interessantes do passado e do momento. Muito obrigado a você que nos acompanha, obrigado a você que nos incentiva, que nos encoraja, porque essa amizade, esse carinho é o que a ufologia mais precisa para persistir, continuar lutando e evoluir. Muito obrigado e até a próxima Ufotec.